Boa tarde, turma, professor João Paulo. Vamos lá fazer a correção do nosso exercício sobre o reino protista e o reino monera. Então, vamos começar falando um pouco aqui sobre a revisão, tá? Algo bem básico, mas vamos falar um pouco das características gerais. Começando com o reino monera. A gente sabe que o reino monera ele compreende organismos unicelulares e procariontes. Lembrem sempre que procariontes são organismos que a célula não possui um envoltório nuclear, ou seja, a carioteca ali que vai proteger o material genético, ela não possui, então está ausente, tá bom? Além disso, a maioria desses organismos são heterótrofos e algumas espécies são capazes de produzir seu próprio alimento através da quimiossíntese e da fotossíntese. Dentre os organismos que estão presentes no reino monera, nós vamos ter dois grandes grupos, que são as arqueobactérias, que são aqueles organismos capazes de sobreviver em ambientes inóspitos, por exemplo, próximos ao larva-conde, né? E nós vamos ter as eubactérias, que são as cianobactérias e as bactérias propriamente ditas, que é o que nós vamos fazer aqui os exercícios, tá bom? Mas a gente pode perceber que as bactérias vão apresentar diferentes formatos, e são esses formatos aqui que servem para agrupá-las. A gente tem 3 imagens aqui, ó, que são sobre as bactérias. Mas nós vamos falar um pouco também sobre o reino protista. E quais são os organismos que estão agrupados no reino protista? Nós vamos ter os protozoários, que eles são organismos unicelulares, são eucariontes, já diferente das bactérias. Os protozoários já são eucariontes, ou seja, a sua célula já vai apresentar uma carioteca e que vai proteger o material genético. E eles são móveis, eles conseguem se locomover e são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Além dos protozoários, quais são os outros organismos que estão dentro do reino protista? Nós vamos ter as algas protistas, unicelulares, tá bom? Lembrando que esse reino ele já teve alguma alteração, mas se eu estiver falando de protozoários e algas unicelulares, eu falo de reino protista, tá bom? Elas também são eucariontes e são autótrofas, ou seja, elas produzem ali o seu próprio alimento, tá bom? Vamos lá começar a resolução. Então vamos lá para a questão 1 da FUVEST São Paulo. A bactéria não possui. Então, dentro dessas características, ele quer saber quais ou qual, na verdade, a bactéria não possui. Membrana plasmática, ribossomo, parede celular, DNA ou carioteca. Eu já falei lá no início, na revisão, que os organismos eucariontes são aqueles que possuem a carioteca. E os procariontes, que são os organismos que, no caso, se encaixam a bactéria, eles não possuem carioteca. Porém, vamos ver aqui uma imagem da estrutura da bactéria para a gente confirmar que a bactéria não possui carioteca. Membrana plasmática, sim, né? Ribossomos também, parede celular também, tá? DNA também, esse material genético aqui é o DNA, e carioteca não. A carioteca seria aquela estrutura que ia circular aqui, ó, que iria proteger o material genético. Então, a bactéria não possui carioteca. Além disso, a bactéria possui uma cápsula, tá bom? Essa cápsula aqui é uma proteção extra que faz com que a bactéria aumente a sua patogenicidade. Por quê? Porque isso faz com que ela se torne mais resistente a medicamentos, antibióticos e tudo mais, tá bom? Então, a nossa questão aqui, a questão correta é a letra E. Então, vamos lá para a questão 2. O reino protista atualmente é conhecido como protoctista, englobando uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum. Polifiléticos. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes neste reino são... Então, a gente tem aqui, letra A, monera e protozoários. Não, gente, até porque ele deu o nome de um reino e deu o nome de um organismo. Então, essa primeira questão, a letra A, está errada. Protozoários e fungos? Também não. A gente sabe que os fungos têm seus próprios reinos.
tem seu próprio reino, né? Algas e Monera, não também, porque Monera ele deu o nome do reino. Fungos e alga, também não, porque os fungos têm seu próprio reino. E protozoários e alga foi o que sobrou e é a questão correta, tá bom? A gente vai ter aqui os protozoários, tá bom? E as algas. Então, presente no reino protista ou protoctista, quando eu estou falando de algas pluricelulares, eu vou ter os protozoários. Então, vamos lá para a questão 3. Os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam um ambiente aquático. Entretanto, não apresentam parede celular, tá bom? Então, a gente vai destacar aqui que os protozoários não apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água absorvido em ambiente dulcícola, ou seja, em ambiente de água doce, uma estrutura que permite a osmorregulação. Então, estrutura, né, que permite a osmorregulação. E eles querem saber que estrutura é essa, como ela é conhecida, né? Vacúolos, contráteis, pseudópodes, membrana plasmática, flagelos ou cílios. Bom, a gente sabe que pseudópodes, flagelos e cílios são uma estrutura de locomoção, então a gente já pode cancelar, tá bom? Aqui, membrana plasmática, a gente sabe que a membrana acontece algum transporte ali na membrana plasmática, porém ela não é a estrutura que vai fazer que vai atuar na osmorregulação. Logo, o que vai sobrar vai ser os vacúolos contráteis, tá bom? Então, os protozoários de água doce, como a gente pode ver aqui, essa ameba, eles vão ter uma estrutura, tá bom, específica para a osmorregulação, que é o vacúolo contrátil. Como acontece? Como o protozoário ele é hipertônico, ou seja, ele é mais concentrado que o meio que ele está inserido, então vai acontecer que ele vai absorver água por osmose. Porém, se essa água fosse ficando dentro do próprio protozoário, ele ia chegar uma hora que ia acontecer a ruptura celular, né? Então o protozoário morreria. Então ele precisaria de uma estrutura específica para ficar expelindo essa água para o meio. Conforme ela vai entrando, vai acontecendo a diluição e ele vai expelindo. Então, a questão correta é a letra A. Então, vamos lá para a quarta e última questão. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis para os seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente nas bactérias. Então, preste atenção, que essa questão pode gerar uma confusão. Ele quer saber, dentre as estruturas, qual não está presente na bactéria. Então, ele vai dizer aqui, está aqui a estrutura da bactéria. A letra A, podem ser autótrofes e heterótrofes? Sim, a gente viu lá no início que algumas produzem seus próprios alimentos e outras não. Então, são autótrofos e heterótrofos. Possuem DNA circular? Sim, ó. Aqui dentro, tudo embaralhado é o DNA circular. Sim, então aqui as características estão presentes na bactéria. Letra C. Apresentam parede celular? Sim, a bactéria apresenta uma parede celular. Letra D. São procariontes? Sim, elas não possuem carioteca. E a letra E, não possui membrana plasmática. Então, aqui está o X da questão. Não possui membrana plasmática. Sim, elas possuem. Então, diz que é uma característica que não indica. Nesse contexto, a questão correta é a letra E.